Quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Marrom e Amarelo, que foi escrito pelo autor brasileiro Paulo Scott. Paulo Scott é um dos maiores autores brasileiros da nova geração. Além de Marrom e Amarelo, eu já li dele Habitante Real, que é um excelente livro, e é possível traçar alguns paralelos entre os dois livros, principalmente no que diz respeito às perspectivas que o Paulo Scott pensa, observa o mundo e traz para a gente, também com relação a algumas questões estéticas. Nos dois livros, o Paulo Scott apresenta uma visão de mundo muito próxima. Ele traz temas atuais, principalmente temas sociais e temas políticos para os seus livros. A gente tem isso em Habitante Real e a gente também tem isso em Marrom e Amarelo. E Marrom e Amarelo é essencialmente um livro sobre questões sociais, né? Um outro ponto nos dois trabalhos do Paulo Scott são uma questão da linha do tempo. Os seus livros, eles não são lineares, são livros repletos de idas e vindas. A gente vai ter fatos do passado dos personagens influenciando no presente. Ora vai estar em um determinado ano, ora em outro ano. Então, a linearidade com que ele trabalha os seus livros é construída em cima dessa forma como ele trabalha a questão do tempo. Um outro ponto que eu reparo não apenas no Paulo Scott, mas em boa parte dos autores brasileiros atuais, é a ideia de globalização. Em Habitante Real, ele trabalha mais essa ideia de globalização a nível global, de personagens indo para fora do Brasil, mas aqui em Marrom e Amarelo, ele não trabalha com a ideia de personagens indo para fora do país, mas com personagens com trânsito ao longo do país. O personagem principal do livro é nascido em Porto Alegre, vai morar em Brasília, depois retorna, ou seja, existe um percurso territorial ao longo da história. Isso me parece que é uma característica bem recente do Brasil, onde talvez seja uma redescoberta do país, onde pessoas transitem mais pelas cidades, visitem mais, viajem mais, junto a toda uma ideia de globalização, de se conhecer o mundo além de onde se vive, onde se nasceu, né? Com relação à história, em Marrom e Amarelo, a gente vai ter a temática do racismo, das relações raciais, da herança, né, de um longo processo de escravidão que gerou no Brasil uma sociedade extremamente desigual, e essa desigualdade se dá em muitos níveis, né? Tanto nos níveis materiais, no acesso a estudo, a consumo, a educação, a moradia, com divisões geográficas, né, muito bem delimitadas, as populações mais pobres, e no geral são pessoas negras, né, os negros são a classe mais desfavorecida, mais excluída no Brasil, então essas classes mais baixas iam para periferias, e as classes mais altas morando nas chamadas áreas nobres. Então, a gente tem todo uma observação do social realizada dentro desse livro. Ele talvez possa ser encarado como um trabalho de sociologia, sendo expressado através da arte, sendo expressado através da literatura, ou seja, a literatura exercendo uma função de ser um palco de críticas, um palco de debates, de se pensar em relações, de se colocar ideias para discutir, de se analisar o funcionamento da sociedade. Na história, a gente tem dois irmãos, o Federico e o Lourenço, e eles são filhos de pai negro, mãe branca, e o Lourenço ele nasceu branco ou pardo. Aí já começa um dos pontos para a gente
pensar essa questão racial no Brasil, né? O que é uma pessoa branca, o que é uma pessoa parda, se é questão de fenótipo, se é o genótipo, e é um debate bastante complexo, porque essa definição ela pode fazer diferença em questões de direitos, como no aspecto de cotas estudantis, cotas nas faculdades, e o Lourenço ele é negro. E a distinção entre os dois começa logo na infância, porque o Lourenço, que é o personagem que constrói a narrativa, é o personagem narrador, ele desde criança não vê diferença entre ele e o seu irmão. E aos poucos, a partir do momento que eles vão tendo contato com a realidade, com a escola, o Federico ele vai tendo uma nova forma de enxergar. Ele vai começando a perceber que existe uma diferença de tratamento e ele vai levando isso ao longo da vida. E com essa narrativa, o Paulo Scott ele vai nos colocando diante de situações que mostram com muita clareza como existe toda uma violência simbólica contra o negro, todo um grupo de exclusões, um ponto em que ele fala na parte do alistamento militar, por exemplo, em que os recrutas negros são plenamente humilhados pelo oficial superior, né? Ou seja, aquele que é branco vai ter um tratamento distinto de quem é negro. Então a igualdade não se dá não existe igualdade, ou seja, a cor da pele vai definir como cada um vai ser tratado diante de uma instituição, nesse caso, o Exército. E o livro vai nos mostrando diversas situações e o ponto linear, o ponto principal, através do qual o Paulo Scott constrói a sua narrativa, se dá nos tempos presentes, em 2016. O Lourenço ele está em Brasília participando de um grupo de estudos que está discutindo acerca da questão das cotas sociais, que é um tema que sempre gera polêmica, né? E enquanto ele está nessa discussão, ele recebe a informação de que a sua sobrinha, a filha do Lourenço, foi presa por estar portando uma arma durante um protesto em 2016. Ou seja, a gente vê mais um ponto em que o Paulo Scott ele trabalha um evento factual, que foi a série de protestos que começaram no Brasil a partir de 2013. E com essa prisão, o Federico, então, ele viaja de volta para Porto Alegre, vai reencontrar seu irmão, a relação já está um pouco distante, e vai sendo lembrado tudo o que aconteceu na vida deles. O revólver com que sua sobrinha foi presa faz parte do passado entre os dois, e a história vai sendo costurada, mostrando vários aspectos de como o racismo está presente na nossa sociedade, como diversas formas de violências são exercidas, violências simbólicas ou violências físicas propriamente ditas, questões de desigualdades, de maiores dificuldades para uma pessoa negra em relação a uma pessoa branca, ou seja, um negro para conseguir a mesma coisa que um branco consegue, necessariamente vai precisar de um esforço maior, porque a cor da sua pele já vai se colocar como um empecilho. E o resultado da leitura desse livro é que ele é um livro que nos leva muito mais a perguntas do que a respostas. Eu fiquei com essa sensação quando eu terminei de ler. É um livro que ele nos instiga a pensamentos, a questionamentos. Eu pesquisei um pouco sobre resenhas de outras pessoas que leram e parece que essa perspectiva de que o livro gera muitos questionamentos, muitas reflexões, parece que é bastante abrangente. Boa parte do público leitor tem passado por esse tipo de situação e a gente pode logo imaginar todos esses tipos de questionamentos. A questão da igualdade, uma tese que tem sido muito debatida atualmente é a questão do colorismo, que seria se uma pessoa negra e uma pessoa parda seriam iguais, se a pessoa parda seria mais aceita do que uma pessoa negra, ou quanto a cor da pele de uma pessoa negra para uma pessoa mulata ou parda
pode fazer uma diferença, o mulato ou pardo ser mais aceito do que o negro. Um outro ponto que a gente pode pensar é a questão dos papéis de controle. A figura do negro é extremamente bloqueada na sua existência, ela sempre é limitada. Os papéis que o negro exerce na sociedade sempre são pré-definidos. O próprio exercício da liberdade ele é restrito, porque se pensa a pessoa negra dentro de determinados papéis. Por exemplo, uma pessoa negra dentro de um hospital de branco, a pessoa vai identificar que é um enfermeiro e não um médico, porque existe um preconceito entranhado na nossa sociedade. E assim a gente pode pensar em diversos aspectos sobre como a figura do negro sofre uma violência simbólica de limitação no cumprimento de papéis dentro da sociedade, né? E me parece que essa foi uma reflexão que me surgiu durante essa leitura, que é com relação à literatura e a participação do negro. A literatura ela tem diversas funções, né? Ela tem seu papel criativo, ela tem seu papel estético, ligado à beleza, ela tem seu papel de contar histórias, de mostrar novas realidades, de fomentar debates. E um papel que é muito importante também é a questão da representatividade. E algo que o livro me fez pensar é o quanto a nossa literatura brasileira ela consegue ser representativa com relação ao negro. O primeiro ponto a gente pensar nisso é quantos autores negros a gente tem acesso, quantos negros conseguem publicar seus livros, conseguir respaldo dentro do meio literário. Então existe uma exclusão muito forte nesse âmbito. Talvez já estejam havendo algumas mudanças. A gente tem, por exemplo, o caso com a Conceição Evaristo, que é uma das maiores autoras brasileiras da atualidade. Existe uma pressão cada vez maior por parte do público para que autores negros possam publicar seus livros. Me parece que na cena independente isso tem se tornado um pouco mais presente. Um outro aspecto interessante que me parece que tem ocorrido é o resgate de autores negros que os estudos literários, de certa forma, relegaram ou não se dedicaram tanto. Um caso muito conhecido atualmente é o da Carolina Maria de Jesus, que foi uma autora brasileira por volta da década de 1940, 1950, e sua obra tem sido bastante resgatada recentemente. Ou então o caso do Machado de Assis ter sido embranquecido e agora estamos fazendo jus à realidade. Machado de Assis era negro. Então o racismo no Brasil ele é tão forte a ponto do nosso maior escritor, que era negro, precisar ser embranquecido por causa de alguma espécie de status, por causa de um preconceito que reduz a realidade do nosso maior autor. Um outro ponto dentro da literatura também, a gente pensar como o negro ele é retratado, diferentemente do branco, dentro das obras. O personagem branco ele tem uma amplitude de papéis muito mais vasta do que o negro. O personagem branco ele pode ser qualquer coisa, ele pode cumprir qualquer papel, ele pode ser desde uma pessoa pobre até uma pessoa rica, ele pode ter qualquer profissão, ele pode passar por qualquer tipo de drama existencial, ele pode passar por questionamentos do mundo, etc. Já a figura do negro na literatura, o quanto a gente pode dizer que o negro é bem representado na nossa literatura? Quantos personagens negros relevantes a gente tem? Quantos personagens negros existem na nossa literatura que a gente possa dizer que fuja a um estereótipo, que fuja a um papel de controle, que consiga sair de determinados espaços que são colocados como o jogador de futebol, o malandro, o bandido, a empregada doméstica, etc. e tal. Então, como a literatura, enquanto representatividade, consegue colocar o negro em um papel humano,
É um papel em que ele tem escolhas, em que ele tem dificuldades, em que ele tenha todo um drama humano, e não ser meramente um somatório de estereótipos que é colocado dentro de um livro, talvez de fácil digestão, sem nenhum tipo de profundidade, sem nenhum uso de liberdade, sem nada disso, apenas posto como coadjuvante sem nenhum tipo de profundidade, não é? E me parece que essa forma de retratar o negro é a forma mais corriqueira. Quando ele não é simplesmente anulado, ele é posto de uma forma caricaturada, de uma forma estereotipada. E o livro do Paul Scott justamente nos traz este questionamento. O que é o negro da sociedade, o quanto a gente precisa mudar para promover uma igualdade de fato, uma igualdade de oportunidades, uma igualdade de representatividade, o fim de estereótipos, o fim de preconceitos, o fim de violências simbólicas e de violências físicas de todas as formas. Então, a gente tem, em Marrom e Amarelo, uma obra que nos coloca diante de um grave problema no Brasil e que é retratado com brilhantismo pelo autor através da ficção. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.